A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa EBD Online no canal oficial da EADALP. Queremos os convidar para estar conosco por alguns minutos, pois iremos aqui traçar um rápido comentário, trazendo auxílios para o professor e a professora da Escola Bíblica Dominical. E nesta ocasião estamos aqui com a lição dos adolescentes, público adolescente 13 e 14 anos da Escola Bíblica Dominical. Lição preparada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E esta lição tem uma temática geral deste primeiro trimestre de 2025, Gênesis, o livro dos grandes começos. E dentro desta temática temos a lição de número 5, que vamos tratar a partir de agora, o grande erro da humanidade. Estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, você pode começar fazendo esta pergunta para os seus alunos. Será que eles sabem qual foi o maior erro da humanidade? A lição irá tratar disso. E este erro que trouxe graves consequências. Mas há uma esperança, porque o Deus criador do ser humano, ele traçou um projeto, um plano para resgatar o ser humano, e aniquilar este erro através do seu Filho amado Jesus Cristo. É uma lição maravilhosa. Fique conosco para que possamos estar traçando este comentário e alcançando a sua vida. E já de início gostaríamos de pedir que você compartilhasse este vídeo, comentasse, curtisse. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você possa acompanhar as demais aulas, pois aqui há também um espaço para o comentário de todas as lições da Escola Bíblica Dominical, Departamento Infanto Juvenil, adolescentes, pré-adolescentes, juvenis, adultos. E nesta ocasião estamos aqui com a lição dos adolescentes. Lição de número 5, o grande erro da humanidade. E esta lição traz como leitura bíblica Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 15, que narra justamente a história, a triste história da queda do ser humano. O primeiro homem e a primeira mulher, eles erraram, eles cometeram um grande erro. E a lição vai tratar acerca deste erro. E este texto de Gênesis capítulo 3 vai discorrer justamente este triste episódio. A mensagem desta lição, ou seja, o texto principal, Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lição está dividida em 3 tópicos e cada tópico tem um objetivo específico. É importante que o professor não fuja, do assunto. Esses objetivos, eles têm justamente este caráter que o professor possa se direcionar e não se perder no assunto. Primeiro tópico, a origem do pecado. E neste primeiro tópico, o professor deve destacar a origem do pecado. Segundo tópico, vai falar sobre as consequências do pecado. E o objetivo é apresentar essas consequências do pecado para toda a humanidade. Terceiro e último tópico desta lição, a promessa de salvação. E o objetivo é mostrar a promessa divina de redenção dos homens. Promessa de redenção, promessa de perdão, de reconciliação. Então a lição ela está dividida nesses 3 tópicos com esses objetivos e o professor com certeza vai trabalhar durante aproximadamente 50 minutos que o professor, a professora tem em sala de aula para ensinar os alunos acerca deste assunto. É muito importante também aproveitar esta ocasião, o público adolescente, aquele público que tem a mente, que está aprendendo muita coisa, está passando da fase de criança para de adultos, e com certeza é um público que tem muitas dúvidas, que fazem muitos questionamentos. E é uma oportunidade também muito boa para que o professor possa mostrar a ele que este assunto que está relacionado ao pecado, nas principais doutrinas bíblicas que nós estudamos, na teologia pentecostal, faz parte da amartiologia, que é a doutrina do pecado, como também soteriologia, a doutrina da salvação.
é muito importante já deixar os alunos cientes acerca disso, porque a Escola Bíblica Dominical trabalha com um ensino sistemático, metódico, que faz com que o aluno ele vá crescendo de forma progressiva e aprendendo da palavra de Deus e se edificando e produzindo frutos, né, através da palavra de Deus. Então, também, professor, não deixe, né, de explorar a lição, pois ela é rica a questão do ponto de partida para iniciar a aula. A lição traz também, né, sugestões de dinâmica para fazer em sala de aula. E este assunto que fala da ruptura, né, do homem com Deus, essa reconciliação que foi quebrada, a imagem do homem, imagem e semelhança de Deus, foi manchada a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, desobedeceram e se distanciaram da presença de Deus. Há, com certeza, a oportunidade de realizar dinâmicas em sala de aula com relação ao pecado. Este assunto que trata sobre o pecado. No primeiro tópico da lição, vai falar sobre a origem do pecado, né? O comentarista coloca o que é pecado. O que é pecado, né? Basicamente, é desobediência à vontade divina. 1 João 3 e 4, referências bíblicas. Nós não podemos ensinar a palavra de Deus, ensinar a Bíblia, mostrar os princípios bíblicos, sem também mostrar as referências bíblicas que comprovam isto. Estimado professor, estimada professora, mesmo que precisamos recorrer a livros, né, a auxílios didáticos para entendermos melhor o assunto e passarmos também da melhor forma possível, não se esqueça que a fonte primária, a principal fonte de ensino é a Bíblia Sagrada. Precisamos entender primeiro a Bíblia Sagrada, para depois buscar auxílios. Então é muito importante, sempre que estiver ensinando, mostrar referências bíblicas acerca daquilo que estamos ensinando. Então, o pecado é a desobediência à vontade divina, 1 João 3 e 4, é errar o alvo proposto por Deus, Salmo 25 e 7, é transgredir o mandamento perfeito do Senhor. E veja que interessante, né? No texto, na leitura que será feita em sala de aula, geralmente se faz em sala de aula, que é discorrido sobre Gênesis, capítulo 3, nós vemos aí a consequência, né, da desobediência. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, né, deixou para eles todas as árvores frutíferas, com exceção de uma que não poderia consumir, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas preferiram dar ouvidos à voz da serpente, né? Preferiram dar voz à serpente e não a Deus. Veja que coisa, né? Tinham muitas opções de frutos, de árvores frutíferas para se alimentarem, mas foram justamente, né, desobedecer a Deus através de uma mensagem contrária. E o pecado, ele continua fazendo isto nos dias de hoje. Muitos seres humanos, muitas pessoas sabem, né, o caminho da verdade, muitas pessoas ouvem o evangelho, sabem o que é errado e o que não é, mas preferem muitas das vezes seguir o caminho errado. E a lição trata disso, a ordem dada ao homem, né? E no primeiro subtópico desse primeiro tópico, a ordem dada ao homem. Deus colocou Adão ali no jardim do Éden para ser, né, o mordomo, para cultivar, para cuidar do jardim, plantar, né, com diversidade de frutas para sustento dele, da sua esposa Eva, né? Deus lhe disse que poderia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta foi a ordem dada ali, mas infelizmente o ser humano desobedeceu. Esse foi o maior erro, desobedecer a ordem de Deus. E aí, no segundo subtópico do primeiro tópico, vai falar sobre a desobediência no jardim, né? No Éden havia uma cobra, o diabo usou esta serpente e ele quem tenta todas as pessoas, ou seja, o diabo, né? O inimigo de nossas almas, é ele que tenta nos afastar da presença de Deus. Ele faz isso desde o início
E é interessante mostrar também para os alunos, né, quando fala aqui sobre a origem do pecado na Terra entre a humanidade aconteceu ali, neste episódio da queda lá no Jardim do Éden. Porém, o pecado se originou lá no céu com Lúcifer, né, quando ele se rebelou contra Deus. Foi ele, né, foi ali onde se iniciou o pecado. Agora, na Terra foi com Adão e Eva e através também do inimigo de nossas almas. O segundo subtópico vai falar sobre as consequências do pecado. E aí tem consequências para o homem, consequência para a natureza. Não só o homem sofreu as consequências por desobedecer a Deus, mas também a natureza. A gente pode observar, inclusive, nas primeiras lições dos adolescentes, lição 1, 2, foi falado sobre o criacionismo, né? Foi falado sobre a criação de Deus, como Deus, de forma organizada, de forma carinhosa, cuidadosa, criou todas as coisas para no final, ou seja, no sexto dia, criar o homem e a mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança. E em meio a toda esta preparação, em meio a todo este cuidado de Deus com o ser humano, né, o ser humano, infelizmente, resolveu pecar, resolveu errar, resolveu desobedecer. E em meio a esta desobediência houve consequências terríveis, pois o homem e a mulher foram expulsos do Éden e agora começaram a sofrer por causa deste erro, né? A recompensa do pecado foi a morte. A morte entrou no mundo mediante o pecado do ser humano e ela opera de três formas: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Agora mostre para os seus alunos que há uma esperança, né? O homem errou, cometeu o maior erro da sua vida em desobedecer a Deus. E muitos homens, muitas pessoas continuam a errar, continuam a insistir no erro, mas há uma esperança, porque o próprio Deus traçou um plano de reconciliação, de resgate do homem, né? E este plano inclui o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que veio a este mundo, né? E morreu em morte de cruz para fazer a ligação, né? Para trazer de volta a reconciliação, a paz entre Deus e o homem. Então, isso é que é mais importante. E este assunto é falado no terceiro tópico, a promessa de salvação. Deus promete uma solução para o pecado. Diante do pecado de Adão e Eva, Deus afirmou que haveria inimizade entre a cobra e a mulher. Também disse que o descendente de Eva feriria a cabeça do animal mentiroso, bem como a cobra feriria o calcanhar do fruto do ventre da mulher. Gênesis 3:15 estava se referindo aí à morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Ele viria, né, a este mundo na plenitude dos tempos e ali ele esmagaria a cabeça da serpente. O nascimento do Salvador. Eva não contemplou o cumprimento da promessa do Salvador, mas a Maria, descendente de Eva, foi anunciado por um anjo que seria mãe do Salvador e que isso ocorreria de forma milagrosa pelo poder do Espírito Santo. Então, isso se chama plano de salvação. O homem errou, Adão e Eva pecaram, transgrediram, cometeram o maior erro da história da humanidade em desobedecer a Deus. Deixe isso claro para os seus alunos, que eles possam aprender, né, sobre o pecado, a martiologia, e que ele possa aprender que há um escape, há uma porta aberta, né, há uma saída para aqueles que erram e pecam. E deixe bem claro que o importante para que o homem se reconcilie com Deus, que ele possa se arrepender de todo o coração e que também não possa estar voltando ao mesmo erro, mas que possa cada dia traçar um caminho de perfeição, ou seja, que ele possa cada dia mais se aproximar de Deus, ser parecido com Cristo, né? Aquele que veio em forma humana, o Deus, né, em forma humana, Emmanuel, o Deus conosco, que veio a este mundo justamente trazer reconciliação e paz com a humanidade. Então, estimado professor, estimada professora, explore bem esta lição, não deixe, né, de acompanhar o aprendizado do aluno,
pois a gente precisa analisar se os alunos de fato estão aprendendo o assunto e não apenas estão ali na classe de forma forçada, né, só porque o professor convidou, só por causa de amizade, mas que possamos ver frutos realmente na escola bíblica dominical, que os alunos de fato aprendam e cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para concluir esta lição, na conclusão fala o seguinte: Adão e Eva pecaram contra Deus, eles duvidaram em seus corações do bom mandamento divino e escolheram desobedecer a Deus. Assim o pecado entrou no mundo, trazendo muitas consequências ruins para o homem e para a natureza. Deus, porém, providenciou uma forma de o homem voltar a se relacionar com ele ao enviar Jesus ao mundo. Cristo é o cumprimento da promessa do Éden. Ele é o Salvador. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Não deixe de comentar e deixar um feedback, né? Comentar o que você, na sua opinião, o que nós poderíamos melhorar no nosso comentário, né? Deixe o seu comentário, de onde você está nos assistindo, e que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Por fim, também é muito importante que o professor da Escola Bíblica Dominical tenha em mãos a declaração de fé das Assembleias de Deus, pois aqui há uma ajuda muito grande para que o professor possa, através da Bíblia Sagrada, né, comprovar o que está aqui na declaração de fé. Declaração de fé, ela traz assuntos, né, que geralmente causam dúvidas em muitas pessoas, principalmente novos convertidos, pessoas que estão aprendendo acerca da Bíblia, acerca da fé cristã, e indo, né, para a declaração de fé, com certeza o professor e a professora terá uma grande ajuda, um grande auxílio para desenvolver a sua aula. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Agradecemos a sua audiência em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.